Calibração de sensibilidade, pessoal, ele trata aqui com o cabeçote normal e o cabeçote duplo cristal, ó. Cada uma com uma particularidade. Daí tá falando o seguinte, ó. Para chapa com espessuras menores ou iguais a 25 milímetros, menores ou iguais a 25 milímetros, colocar o segundo eco de fundo entre 75% e 100% da tela. O que seria isso, pessoal? Eu tenho o meu eco, por exemplo, na tela do aparelho, cabeçote normal. Esse aqui é o eco inicial. Eu tenho aqui meu primeiro eco de fundo e o meu segundo eco de fundo aqui, ó. Daí ele está falando aqui, ó, para espessuras menores ou iguais a 25 milímetros, vamos supor que eu tenho uma peça, espessura no caso de 20 milímetros. Pronto, já atendeu essa condição. Ele está falando o que aqui nesse caso? Ele está falando que colocar o segundo eco de fundo entre 75% e 100% da altura da tela. Ou seja, pessoal, eu coloco esse eco de fundo aqui, ó, tá? Entre 75% e 100% da altura da tela. Ou seja, vou colocar 80%, que vai atender do mesmo jeito. Então, não esqueçam, esse aqui é o meu primeiro eco de fundo. Esse aqui é o meu segundo eco de fundo. Para a chapa com espessuras maiores que 25 milímetros, nesse caso aqui, ó, colocar o primeiro eco de fundo entre 75% e 100% da altura da tela. Ou seja, pessoal, se eu tiver uma peça, por exemplo, com espessura de 30 milímetros, por exemplo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar esse primeiro eco de fundo a 80% da minha tela. Isso é o que está falando do procedimento, beleza? Então, nesse caso aqui, o que acontece? Nós vimos sobre o cabeçote normal, agora nós vamos ver em relação ao cabeçote duplo cristal. Para cabeçote duplo cristal, colocar o eco de fundo da chapa entre 75% e 100% da tela, durante a calibração da sensibilidade. Então, nesse caso, pessoal, ele fala o seguinte com o duplo cristal: colocar o eco de fundo da chapa. Então, ou seja, é aquela calibração que eu falei para vocês na própria chapa, lembra? Eu vou inspecionar, por exemplo, uma solda. Inspecionar uma solda aqui, por exemplo. Vamos supor que tem essa solda aqui. Pô, beleza. O que eu tenho que fazer para inspecionar ela? Primeiro, eu varro com o cabeçote reto. A partir do momento que eu fiz a minha calibração de escala e vou fazer minha sensibilidade com o duplo cristal ou com o normal, eu faço o quê? Na própria peça, né? E daí coloco o eco a 80%. Anoto o ganho e começo a fazer minha inspeção. Daí tá falando o seguinte, ó. A calibração citada em 621 e 622, que é esse item aqui, pessoal, do normal e do duplo cristal, deve ser executada em uma região reconhecidamente isento de descontinuidades. Durante a calibração da sensibilidade, o cabeçote deve varrer uma distância na superfície da peça de 150 milímetros. Tá? Isso é o requisito do procedimento.